Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero te mostrar alguns dos livros que eu pesquiso quando eu quero elaborar o cenário do meu mundo, dos meus livros, tá bom? Então, eu vou falar pra você tanto o que eu busco nesses livros e quais são os livros. Esse vídeo é um pouco mais dedicado para quem tem curiosidade sobre mundos fantásticos ou quem gosta de escrever, quem gosta de conhecer, ler, etc. E também para quem gosta de escrever literatura fantástica. Mas se você gosta de elaborar também cenários não necessariamente fantásticos, mas de literatura histórica, né, no passado, também pode ser útil algum tipo de livro desse tipo, tá? Mas realmente quem vai se beneficiar mais é quem gosta da parte fantasia, né, da literatura. Então, eu vou explicar o que eu procuro nesses livros, o que eu procurei até agora, o que eu devo procurar no futuro, né? E vou mostrar um por um quais são as minhas principais fontes de pesquisa. Ah, lá vem o nerdão falar de livros de RPG. Não vou falar de livros de RPG apenas. Tem também livros de RPG aqui, estão aqui separados, vou mostrar aqui para você. Mas a maioria, na verdade, não é conteúdo de RPG. A maioria é livros de mundos fantásticos, de televisão, de videogame, literatura, etc. Tá bom? Então, vem comigo nesse vídeo. Se você achar que esse conteúdo merece o seu joinha, clica aqui embaixo depois de ver tudo. Comenta também quais livros que você pesquisa para criar os seus mundos. E, se valeu a pena, dá o follow e clica no sininho. Show? Quando eu comecei a realmente elaborar o texto que é o atlas do meu mundo, sabe? O texto sobre o mundo, eu primeiro pesquisei esses livros todos para decidir qual seria a estrutura do texto, qual seria a ordem dos fatores e quais seriam os fatores que eu iria escrever, tá? Então eu vou falar mais sobre os povos, sobre os reinos, sobre personalidades, isso tudo. Eu precisei decidir o que eu ia escrever e o como eu escrever e o quanto eu escrever. Porque esses livros que tem aqui, alguns falam muito de personagens, outros falam pouco, uns falam muito da história dos mundos, outros falam pouco. Então, eu realmente precisei decidir qual seria a minha abordagem. Por exemplo, eu também cheguei a ler um pouquinho do Silmarillion e eu vi que não era a minha praia, né? O Silmarillion seria a enciclopédia do mundo do Senhor dos Anéis, mas ele é muito narrativo e eu queria algo mais descritivo. Foi uma decisão que eu tomei logo no começo, então eu descartei o Silmarillion, tá? Então, quando a primeira coisa que eu decidi foi a estrutura do texto, que vai se tornar um livro que eu estou escrevendo. E atualmente, o que eu pesquisei de mais recente foi como esses livros apresentam os povos de cada mundo. Então, alguns livros falam bastante dos povos, outros livros falam muito pouco, dão assim, uma descrição muito básica, já falam já da história, né? Mas não é uma descrição muito... não é assim, é mais narrativo e menos descritivo, sabe? Eu queria algo descritivo. Então, eu pesquisei recentemente sobre os povos, então eu consultei aqui vários livros para eu me inspirar, tanto no formato como também nas ideias desses livros, tá? E eu vou continuar escrevendo, então vou continuar voltando a vários desses livros aqui, provavelmente alguns mais, outros menos, alguns com mais frequência, outros com menos frequência, ao longo da escrita. Então, quando você for escrever o seu texto sobre o seu mundo, pensa nisso. Qual é o formato que você quer escrever, tá? E quais informações, quais inspirações você vai buscar. E vai sempre tendo esse diálogo. E o que mais importa é cria algo seu, algo que sirva para você, tá? Então agora eu vou te mostrar quais são os livros que eu tenho pesquisado para escrever o meu texto sobre a Era do Abismo, né? O mundo da Era do Abismo, que é o Éden. Começando por um nacional, tem aqui Filhos do Éden, do Eduardo Spohr, Universo Expandido, que é esse é um livro que evoluiu com o tempo, ele é bem bonitão por dentro, e ele basicamente começou como um guia visual e foi aumentando em proposta, começou a falar de personagens, de monstros. Por fim, o Spohr decidiu botar estatísticas de RPG, mas foi decisão do Spohr, que ninguém apoiou, mas né, o livro dele, ele bateu o martelo, falou, é meu livro, eu que mando, e botou também
dados de RPG. Eu li esse livro pulando a parte RPG, tá? Eu me interessei só realmente pela descrição, eu li esse livro inteiro já. E me interessou só realmente a parte da descrição do multiverso, da cosmologia, dos personagens, as castas de anjos, de demônios, as outras criaturas e etc. Então, assim, acho que é o melhor livro desses tipos assim, de atlas, de mundo. Tem também, por exemplo, um que eu não tenho aqui, mas é interessante, que é o Mundo de Gelo e Fogo, que é parecido, só que do Martin, não tem RPG nesse livro, mas eu acho que é meio parecido os dois, nesse sentido, até no formato, até porque, se eu não me engano, foi a mesma editora que lançou os dois. Então, esse aqui é o melhor livro de atlas de literatura fantástica nacional, sabe? E é bem interessante. Eu acho que eu não faria algo tão grandioso, porque eu acho que realmente sai um livro muito caro, R$ 80 um livro desse, capa dura, bonitão. Eu acho que eu faria algo um pouquinho mais sucinto, sinceramente. Mas ele com certeza serve um bom exemplo, acho que sinceramente, é difícil fazer algo mais épico do que isso, ok? Então o próximo livro aqui que eu tenho, o próximo livro é do Game of Thrones, que é o guia da série da HBO. Não é tanto do mundo do Game of Thrones, é mais como que a série foi produzida. Então tem informações... Aqui, Família Stark aqui. Isso aqui ainda é das primeiras temporadas. Então, ele mostra assim, é tanto um guia visual, mas fala da produção, fala da estética, que é Cersei, concept art, né? E descreve as principais casas, principais personagens, que é a Batalha de Blackwater. Então é um bom guia também da série. Mas o que eu achei mais interessante é sobre as casas, sobre personagens e também a parte da produção, mas não tão técnica. Eu gosto de ver assim, concept art, a parte da produção, mas aí começa a ficar muito técnico, já não curto tanto particularmente. Essa cena aqui é muito épica. Então, assim, esse livro aqui é bem interessante para quem era fã da série, né? A melhor parte é que ele não fala das últimas temporadas, porque, né? O que dizer das últimas temporadas? Foi um caos. Mas pro começo da série é um belo item de colecionador. Então, esse é um livro que eu também folhei quando eu quero ideias novas. O terceiro livro é também um guia visual de uma produção audiovisual, mas agora é fantasia medieval no cinema, que é o livro do Warcraft, do filme. Também é bem interessante, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. É interessante que, ó, ele é metade horda e metade, ao contrário, é o Aliança. Então, de novo, o concept art é muito interessante. Cheguei a ler um pouquinho esse livro, mas ele também é muito técnico, muito sobre a produção, a adaptação do audiovisual. O pessoal da parte estética desse filme teve uma dedicação realmente assim esplêndida, cara. É uma pena que o filme não ficou assim a história não ficou tão boa assim. Sinceramente, a história ficou meio fraca. Acho que quiseram contar muita história em pouco tempo. Acho que eles tinham que ter tomado decisões melhores na hora de definir a história que eles contaram, sinceramente. Mas, sinceramente, em nível estético, esse filme é muito bom e esse livro também é bacana para isso. E assim, aí, por exemplo, para mim isso que é útil, que eu quero criar um orc no meu livro. É que eu tenho como que eles criaram os orcs do filme. Então, quais elementos eles decidiram manter dos jogos, quais elementos eles mudaram dos jogos. Então essas decisões de como adaptar são importantes para quem cria mundos fantásticos. Sem falar que eu sempre relembro, né? Aqueles personagens, relembro algumas cenas bacanas, não só do filme, mas também dos jogos. Então esse aqui é um livro que é bacana também, apesar de não ser dos meus favoritos. Também porque o filme também não foi dos favoritos. Eu torcia muito para esse filme, e infelizmente o filme não se deu muito bem. Saindo um pouco do universo de séries e filmes, tem aqui o livro do Elder Scrolls. Tales of Tamriel. Esse aqui é o livro 1. Esse aqui é bem mais um Silmarillion. Ele conta as lendas, né? Ele conta os acontecimentos em ordem cronológica. O foco dele é esse. O foco dele é contar as origens do mundo
da onde o mundo veio, os reinos, os povos e tudo mais. Então ele é mais uma inspiração, né? Que é muito bem elaborado. Então ele me inspira bastante na parte das ideias. Mas a estrutura do livro não é o que eu procuro. Porque, no caso do meu livro, é mais, como eu falei, é mais descritivo e menos narrativo. Esse aqui é bem mais narrativo. Então quem quer conhecer o passado desse mundo aqui, eu recomendo fortemente esse livro. Aqui. E voltando agora para o Warcraft, o Crônicas. Esse aqui é... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Tá refletindo bastante, né? Esse aqui também, ele explica também a mitologia do Warcraft, mas ele também é narrativo. Ele conta a ordem dos fatos do mundo. Então também é um pouquinho mais Silmarillion. Então, novamente, ele me inspira nas ideias e menos no formato das ideias. Porque eu acredito que todas as ideias, né, todo o texto, inclusive, tem a forma e o conteúdo. Então aqui, quando o livro não me serve pela forma, ele me serve pelo conteúdo. Por isso que eu estou mostrando para você. Alguns são mais úteis no formato como apresenta, outros são mais úteis no conteúdo que apresenta. Onde está aqui já? Não lembro de onde esteja essa página. Então, esses aqui, o do expor, ele serve também pelo formato, tá? Mas o do Game of Thrones, o do Elder Scrolls e os dois de Warcraft, do jogo e do filme, eles são mais legais pelo conteúdo do que pelo formato em que eles apresentam esse conteúdo. Foi? Agora um livro bem diferente disso tudo que eu mostrei até agora é o dos Vingadores. Isso aqui é interessante porque eu gosto muito da Marvel, eu me inspiro muito na Marvel, mas ele é muito mais para apresentar os heróis do que realmente heróis e vilões, né? Do que realmente por formato e inspiração. Eu tenho personagens que são inspirados, até porque, por exemplo, esse livro aqui, ó, ele segue a ordem cronológica também das publicações, fala das formações dos Vingadores, né? Aqui, os membros novos dos anos 80 dos Vingadores. Bora ver. Então, assim, por exemplo, no meu segundo livro, Crônicas do Éden, tem tem assim, o Belenos, que é um paladino, que eu me inspirei no Capitão América. Tem o Ragnarok, não, Korangar, que é Ragnarok ao contrário. O Korangar, que eu me inspirei no Thor, é um anão. Tem o Lucius, que é um guerreiro steampunk, que eu me inspirei no Stark, né? Veio o Ned Stark, não, Tony Stark, Homem de Ferro. E tem também a Cinemara, que é inspirada na Feiticeira Escarlate. E tem também uma Halfling Modé, que é a Mieri, que a ideia inicial era meio Homem-Formiga, mas ela acabou sendo mais uma mulher gato, na verdade, nada a ver com Vingadores. Mas então, quando eu quero inspirações para heróis que eu gosto, eu folhei isso daqui e vejo qual herói que eu posso trazer, qual herói ou vilão eu posso trazer pro meu livro, pros meus livros, me inspirando um pouquinho dos Vingadores, que eu gosto bastante. Eu gosto de pegar assim uma expressão nada a ver com fantasia medieval e trazer para um contexto de fantasia medieval. Tem um pouquinho de Street Fighter também, um pouquinho de Vingadores, como eu falo. Eu me inspiro em escritores de preferência nacionais para fazer assim, a narrativa, o vocabulário, mas para criar o mundo, para criar as histórias, para criar os personagens, eu prefiro fugir da literatura para trazer algo novo, algo diferente pro livro, ok? E mais um de Warcraft, quem vê pensa que eu sou fãzão de Warcraft, nem sou tão fãzão assim. Esse aqui é um guia visual, mas ele é bem bacana pelo universo também. Ele já é um pouco mais descritivo do que os anteriores, mas mesmo assim ele foca bem mais nos personagens. Ele, nesse caso, ele foca assim, nos personagens. Aqui, ó.
o Arthas, que é o Rei Lich, aqui. Aí, tipo, na seção que tem uma raça, vou mostrar aqui, por exemplo, aqui. Quando fala dos orcs, por exemplo. Tá. Aqui é uma página pro Thrall, uma página pro Garrosh, e aí vários orcs importantes. Então, tem 2 páginas de orcs, de vários orcs. Você vê que é mais imagem e menos texto. E aqui é sobre o reino, que é o Grimar. Então, quer dizer, é mais visual e ele mostra através de exemplos, mas ele não explica o que é o orc, sabe? Ele não descreve o orc, ele fala sobre os orcs, sobre exemplos de orcs, e segue esse formato para cada raça do livro. Então, de novo, me inspira mais pelas ideias, menos pelo formato. E, quase acabando aqui, isso aqui é Zelda Hyrule História. Ele é muito focado em um dos jogos, que é o Skyward Sword. Eu pulo muito essa parte, porque ele é muito do concept art. É bacana, assim, para ver a estética da coisa. Quero fazer uma descrição com uma estética diferente. Aí, isso aqui é bacana. E aí ele dá uma linha do tempo, que eu não gostei, do Zelda. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, o livro inteiro. Mas ele, sinceramente, é pouquíssimo útil pra mim. É mais pra eu sentir gostinho de Zelda quando eu quero aqui. Aí são os concept arts clássicos. Então, assim, pra mim é muito mais do feeling da coisa, de folhear, ver algo pra me inspirar visualmente, mas pra criar, aí eu preciso pesquisar muito mais. Eu até olho isso aqui, eu olho esse livrão, que é bem bacana, mas aí eu acabo, sabe o quê? Eu acabo indo pra Wikipédia. Eu vou na Zelda Fandom, né? Que os gorões bem legais. Eu vou na Wikipédia do Zelda e acabo focando nisso, entendeu? Eu foco no conteúdo da Wiki e vejo só essas imagens assim pra me inspirar pra consultar. Aqui tem 2 livros do Diablo. Tem aqui os 2. Que são bem parecidos. É o livro de Caim e o livro de Tirael. Que também ele conta a história do mundo. E ele vai em ordem cronológica. Vai do começo até fala. Eu li esse aqui, eu li bastante. Inclusive, quando eu escrevi o roteiro pro Ei Nerd, com a história do Diablo, eu consultei muito esse livro aqui. Então, assim, esse aqui me inspira na forma e no conteúdo. Porque quando ele para descrever quem são os demônios, quem são os anjos, aí me interessa. Mas, no geral, esse formato de seguir a ordem cronológica já também não me interessa tanto. Esse aqui eu li inteiro já. O segundo eu não li inteiro. Então você vê que, cara, eu tiro inspiração de várias fontes. Várias. De literatura, de videogame, de série. Que eu acho que é muito importante a gente realmente pensar fora da caixa, tá? Não ficar se prendendo só a uma mídia, só a uma fonte de inspiração. Realmente destravar o cérebro, tá? O máximo possível. E agora sim, como não podia faltar, os livros de RPG que me inspiram. Um dos meus favoritos é o Dragon Age, que é de um videogame que foi adaptado para RPG. Mas, de novo, mesmo sendo de RPG, o formato dele não me interessa tanto assim. Porque, por exemplo, aqui, ele não descreve, tem um monte de ficha caindo aqui, mapa caindo aqui. Ele não descreve, tipo, a raça. Ele descreve um subgrupo dessa raça. Então aqui é o mercador de uma cidade, é o nobre de outra cidade, é o mago do ciclo. Aí tem, tipo, o elfo que é ex-escravo, o elfo que é da cidade, o elfo que é da floresta. Não fala, tipo, elfo. Ele já entrega lá os subtipos. Mas a parte sobre os reinos, que é a melhor parte desse livro aqui. O Guardião Cinzento. O Bestiário também. Os monstros são legais, mas a parte que eu mais gostei de ler desse livro é a parte dos reinos. Que isso sim vai me ser muito útil, que eu não cheguei nessa parte ainda de
falar dos reinos, sabe? Quando eu chegar na parte disso do meu livro, do meu texto sobre o mundo, e começar a falar dos reinos, aí eu vou usar muito esse livro aqui pra me inspirar. Bom, vou falar um pouquinho aqui dos livros de RPG. Tô amassando aqui tudo. Tá. 2 dos clássicos aqui, que é Forgotten Realms e Dragonlance. São 2 ícones da RPG de fantasia medieval. Acontece que justamente por eles serem icônicos, eles são bem... Eu acho que são assim, sinceramente... para criar algo novo, são datados. Eles são bons para você ler, são bons para você jogar, mas para se inspirar, para criar o seu, eu recomendo que você não se prenda a eles. Use eles também, para quem gosta de criar fantasia medieval, né? As imagens são muito boas, sempre, né? O RPG tem que ter imagem boa. Mas é porque eles são muito, tipo... Foca muito no Tolkien, que é a coisa do o que é belo é bom, o que é feio é mal, e orc é do mal, pode matar orc, que orc tá fazendo besteira, então você pode matar orc à vontade, porque o orc bom é orc morto. Os arquimagos são bons, os reis são bons, tem um pouquinho disso, sabe? Então, eu já não gosto tanto dessa abordagem idealizada, sabe? Então, de novo, tá? Eu gosto desses livros, óbvio, não sou maluco de não gostar de um livro desses. Mas quando eu leio eles, ainda mais hoje em dia, né, que eu já sou adulto, quando eu li a primeira vez eu fiquei, uau! Aí hoje em dia eu leio como adulto e penso, cara, é muito bom. Mas esses livros aqui, que eu mostrei agora, eles são dos 90, 2000, são 2000. São de 2000 já esses livros. Mas eles já são, assim, bem remanescência do que era a fantasia medieval dos anos 80, sabe? Até porque eles são até livros, inclusive, que os livros de ficção não tinham ou tinham pouco aqui no Brasil. Agora que a Jambô está trazendo os livros de ficção. Tem até um deles aqui. Eu estou lendo isso aqui, inclusive, que é de Forgotten Realms. Então a Jambô está trazendo esses livros hoje em dia, sabe? Mas não tinha no Brasil. Talvez por isso que também nós brasileiros ficássemos tão impressionados, porque a gente mal tinha Senhor dos Anéis nessa época, né? E aí ainda tinha muito preconceito de que a fantasia não vende no Brasil. Aí teve que o Harry Potter, teve que o Senhor dos Anéis mostrar que vende. E só depois que começaram a trazer mais livros de fantasia medieval. Então esses que são tipo fundamentais não tinham. A Devir trouxe os de RPG. Mas tinha RPG, não tinha o romance que gerou esses livros. Né? Esses livros de Forgotten Realms e Dragonlance eram lançados romance e... Era romance e RPG simultâneos no começo. Depois começou a mudar de ordem. Mas antes desses livros aqui serem lançados, né, eles lançavam geralmente ao mesmo tempo romances e aventuras de RPG intercalavam. O Dragonlance eles lançavam em simultâneo. Lançavam o romance e lançavam na mesma época, assim, bem próximo na mesma época, 3 aventuras do romance também. Eu vou mostrar aqui os que tem em português primeiro. Esse aqui foi a Jambô que trouxe, é um livrão enorme, que é fantasia medieval com steampunk. Aí já é bem diferente. São quase 400 páginas, livrão enorme. E na época que a Jambô lançou, foi tipo R$80 esse livro, o que na época não tinha livro de RPG tão caro, então teve muito medo se iam comprar. Mas é um livro tão bom e tão completo que valia esse preço. Hoje em dia é muito comum ter um livro de RPG de mais de R$100. Mas foi um marco, assim, de que havia esse receio de que livro tem que ser barato. Aí, mesmo sendo em preto e branco, o livro, o papel é muito bonito, as artes são muito boas, e o fato de ser uma pegada um pouquinho mais dark, as páginas em preto e branco combinam, sabe, com essa tonalidade mais sombria. Esse mundo aqui, Reino de Ferro, ele foi lançado num sistema próprio pela Jambô em livro colorido, outra pegada. E é outro também sistema. Mas aqui é fantasia medieval com steampunk, eles chamam de steam fantasy. Eles falam que é um gênero novo, é uma fusão dos dois gêneros. Então isso que eu acho que é
criativo e inventivo nesses livros daqui. E com certeza, quando eu criei o meu guerreiro steampunk, o Lucius, com certeza eu folhei muito esse livro naquela época. E o último livro em português, tá acabando, tá? Faltam mais 3 livros. É Ravenloft, outra grande inspiração minha, que aqui é fantasia medieval com horror gótico. Mas eu prefiro o Ravenloft, eu prefiro a aventura. Eu prefiro o castelo Ravenloft e menos o cenário Ravenloft. Então, assim, é uma leitura fantástica, me inspirou bastante. Esse livro que eu também já li inteiro, também, o Reino de Ferro também já li inteiro já. E essa pegada dele sombria, de horror, realmente é uma coisa que eu gosto e que eu inclusive uso um bocado nos meus livros, tá? Essa coisa de não ficar só na ação, mas também explorar o medo, explorar os temores dos personagens, explorar os vícios dos personagens e tudo mais. Isso aqui também me inspirou bastante. E os livros em inglês agora. Eberron, que é um techno-fantasy, ele é fantasia medieval também, mas ele é uma alta fantasia, com muita magia, muita ação também, mas também tem um quê de tecnologia, também tem psionicos, né, que são parecidos com magos, mas usam poder da mente, e não necessariamente magia do modo clássico, né, como a gente entende da fantasia. Então, assim, tem bons diferenciais. Esse livro, inclusive, ficou famoso porque era justamente uma época em que era muito Forgotten Realms, muito Dragonlance, muito fantasia clássica. E esse livro foi um dos que romperam. Até porque a Wizards of the Coast, que é a empresa que lança boa parte desses livros aqui que eu mostrei pra você, não todos, mas alguns deles é da Wizard. Eles estavam vendo isso, eles estavam perdendo popularidade, sabe? Eles estavam perdendo público. E viam que o que estava vendendo era o diferente. O que vendia era o Reino de Ferro, o que vendia era Ravenloft, o que vendia era outras pegadas, não a fantasia medieval clássica. Então eles lançaram um concurso cultural, cara. E vários criadores inventaram várias coisas, até que quem venceu foi quem inventou isso. Que destoa bastante do que é a fantasia medieval padrão. Por isso também fez tanto sucesso. Então é importante você não ficar só no básico também. Você trazer ideias bem diferentes. Tem também aqui, ó, um meio golem, o Warforged. É o meio golem desse mundo aqui, que é bem interessante essa raça. Shifter, os bestiais do meu livro são inspirados nesse povo também. E o último livro que eu uso para consultar, finalmente terminamos, né? O vídeo ficou longo, é Rokugan, que são aventuras orientais nipônicas japonesas, né? Tem um pouquinho assim de cultura chinesa, mongol, mas é bem pouquinho mesmo. Bota bem pouquinho. Mas é um mundo de samurais, de cortesões, de clãs. O mapa tá caindo. Aqui é o Samurai do Leão, que seria o clã mais básico dos samurais, né? O samurai mais típico. Cadê aqui? Fugiu aqui a página do... Quer mostrar a Naga. Cadê a Naga? Aqui. Isso aqui é uma Naga. Bem interessante, né? E esse livro aqui, ele é apaixonante, sabe? Você dá pra ler ele e viciar nele, assim, porque realmente o que eles trabalham com a questão da honra, dos clãs, da história do mundo, dos monstros. Cara, isso aqui é um que realmente ele é meio padrão também, por ser o que seria... Porque é a fantasia padrão dos samurais do Japão, sabe? Toda a imagética japonesa tá aqui. Eu adoro essa parte de samurais, essa parte do Japão, gosto bastante. Aqui. E a ideia dos clãs também, como que esses clãs se relacionam, como eles defendem o império.
E também tem uma coisa que eu gosto, que é a mácula. Quem já leu algum livro meu sabe que eu falo da mácula. E a mácula existe nesse livro, inclusive. Eu conheci um dos primeiros livros que eu conheci o conceito de mácula foi em Rokugan. Não lembro, acho que não foi nesse livro, não. Foi no livro em português, que é Aventuras Orientais, que não é Rokugan. É só aventuras japonesas com samurais e tudo mais. Genérico para RPG. Ok? Para finalizar, uma samurai do leão de novo. Enfim, livro pra caramba. Então, tô suando. Quando eu busco inspiração para criar um mundo, eu busco isso. Eu busco livros sobre mundos de videogame, de cinema, de televisão e RPG. Eu realmente me esforço para pensar fora da caixa, tá? Inclusive criar mundos de fantasia medieval baseado em RPG já é dentro da caixa já. 1000 já fizeram isso. Tem a quadrilogia Mago, por exemplo, que veio de um RPG, sabe? Tem um monte de escritores que eu mostrei aqui também, Dragonlance RPG, Forgotten Realms RPG, Tormenta RPG. Mano, sabe? Já temos vários livros inspirados em RPG. Então, já não conta mais fazer só RPG. Por isso, que eu gosto de RPG. Eu não me prendo a um mundo só de RPG. Eu pego inspiração de vários mundos de RPG. Mas também pego inspiração em Zelda, em Warcraft, em Game of Thrones, em Vingadores e no Dark Spore. Então, realmente, eu quero mostrar isso. Escolhe também... A dica que eu dou hoje para encerrar esse vídeo é: procura pelo menos 3 livros diferentes sobre mundos e que sejam de mídias diferentes. Pode ser cinema, pode ser literatura, pode ser RPG, não importa. Pode ser o que você quiser, tá? Mas procura 3 livros diferentes, de preferência de mídias diferentes, para você conhecer mundos diferentes e conhecer formas diferentes de apresentar o mundo e também para te inspirar para você criar os seus mundos. Dei aqui alguns bons exemplos, mas também... E outra dica também, se você se interessou por algum livro desses, compra também mais um livro que eu não mostrei aqui, para você também ter algo só seu que eu não tenho, sabe? Também é sempre bom a gente ter o nosso. Então, pesquisa algo que te interessa e lê, que o caminho de se criar realmente criar mundos exige muitas técnicas, exige assim, muito esforço, muitas ferramentas que você precisa. É um trabalho a longo prazo, tá? Mas o básico, o primordial é você ler. E não só ler os romances. Ler também as enciclopédias, os atlas, as bíblias desses mundos. Por hoje é isso. É uma honra. Comenta aqui embaixo. Alguma coisa explodiu na rua. Comenta quais livros desse tipo você já leu, quais você quer ler, tá? Fala um pouquinho do seu mundo também nos comentários, eu quero conhecer também seu mundo. E se você gostou, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho e até amanhã. Valeu!